mais uma vez na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui reunidos num culto doutrinário, num culto de ensinamento. Glória a Deus. E nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos na casa de oração para aprendermos do Senhor, para entendermos os seus preceitos, os seus estatutos, os seus valores, os seus mandamentos, e não só ouvirmos, para aprendermos, guardarmos e também praticarmos o poder dessa palavra. Amém? Amém. A Bíblia nos ensina que sábio é aquele que medita e guarda a palavra do Senhor. O homem, ele consegue ser um homem chamado bem-aventurado quando ele põe em prática o poder dessa palavra. Tudo em sua vida vai bem, tudo em sua vida percorre bem, tudo em sua vida se torna vitorioso, próspero, abençoado. Que nós possamos entender um pouco mais do que o Espírito Santo tem a nos oferecer. E nós glorificamos a Deus por todos os seus feitos em nossas vidas. Amém? Amém. E é justamente pelos feitos que Deus tem feito em nossas vidas que eu quero dar uma pincelada hoje. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito filho, Aleluia. Glória a Deus. para morrer na cruz do Calvário por meus pecados, por teus pecados. Ele se fez homem, se despiu-se do seu corpo de glória e veio a viver, pisar, caminhar sobre a face da terra, para entender todos os sentimentos, todos os desabores da humanidade, para que nós possamos não poder ter o objetivo de falar, a ocasião de falar, que Deus não sente na pele verdadeiramente o que os seres humanos sentem. Jesus se fez carne para sentir na pele verdadeiramente todas as nossas dores, todas as nossas alegrias, todos os nossos sentimentos. Mas Ele não veio com o propósito só de sentir como é a vida do homem. Ele veio com o propósito de salvar a vida do homem. Aleluia. E nós agradecemos a Deus por isso. Amém? Deus é bom. Vamos entender um pouquinho mais a respeito, para a glória do nome de Jesus. Livro de Efésios, Efésios capítulo 2, fala o tema da leitura: a salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Efésios capítulo 2. Geralmente, quando nós ao término de um culto, tem pessoas que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que estão enfraquecidas, estão voltando, ou pessoas que nunca tiveram uma vida ministerial, nunca foram cristãs evangélicas e aceitam a Cristo Jesus. Eu dou como base o livro de Efésios para que eles possam começar estudando. Aleluia. Porque mostra verdadeiramente a graça do Senhor, o amor do Senhor. Mostra a base do que é o sacrifício de Cristo. E nós engrandecemos a Deus por isso. Amém? Amém. Efésios capítulo 2. Em nome de Jesus, se as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, se tiver a oportunidade de acompanhar a leitura, será de muito prazer, de muita benfeitoria. Cremos que o Espírito Santo de Deus há de tocar no seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus, mas não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Amém. Deus, são 10 versículos. Deus Todo-Poderoso. E é profundo esses versículos, amém? É. Essa carta foi escrita por Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma. Ele estava preso e sendo levado para ser condenado. Estava sendo levado para um julgamento diretamente por César. Paulo não estava numa situação favorável, mas parece que a cidade de Éfeso, os Efésios foi o início do ministério, foi a primeira igreja a ser montada. Das cartas do Apocalipse, Éfeso foi a primeira ao qual Paulo aprendeu a mostrar o valor da salvação e se dedicou. Ele ficou na cidade por 3 anos, e por 3 anos ele não teve recursos nem condições, mas houve uma ação sobrenatural da parte de Deus, para que tudo aquilo que ele almejou no coração, Deus tivesse cumprido. E a formação daquela igreja foi um marco de vitória na cidade. A cidade de Éfeso não era uma cidade comum, era uma cidade extremamente idólatra, corrupta. Era uma cidade onde oferendas para demônios, onde o ocultismo era o principal recurso de fé, onde também tinha idolatria a uma deusa chamada Diana. Éfeso era uma cidade que realmente estava insólida referente ao poder da palavra. Era uma cidade que andava em trevas, perdidos. As pessoas não tinham noção do que estavam perdidas. As pessoas achavam que era comum e que tudo aquilo fazia parte da rotina. A cultura poligâmica de vários deuses era uma prática comum. Mas Paulo, quando entrou naquela cidade, ele entrou e o Espírito Santo entrou com ele. Paulo, quando entrou naquela cidade, todos os rituais, todas as oferendas, o padrão de ocultismo, de adivinhação, todas as idolatrias. Olha, existia um monumento à deusa Diana que era considerado das 7 maravilhas antigas do mundo, de tão poderoso que era. Dizem que até o lixo coletado daquelas deusas era vendido como peça rara. A idolatria, esse tipo de deuses lá, estava realmente dominando a cidade. Mas Paulo, ele entrou lá porque Deus queria entrar naquela cidade. Paulo entrou lá porque Deus tinha projeto para aquela cidade. Paulo entrou lá porque Deus queria salvar as vidas, queria salvar os perdidos, queria tirar das trevas o que estavam sendo corrompidos e conduzidos à condenação. Paulo, quando ele conseguiu formular e fundar a igreja de Cristo Jesus naquele lugar, a Bíblia fala que muitos começaram a entender, as escamas dos olhos começaram a cair, as pessoas viram que os passos que elas estavam seguindo, vindo de gerações em gerações dos pais do passado até os dias atuais daquela época, estavam errôneos. E que elas tinham um preço a pagar, e eles começaram a entender o que era a benevolência de Deus, o que era a bondade de Deus, quem era o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que se fez homem, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados, para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E ele começa especificando em suas cartas, nessa leitura oficial, quão grandiosa é a salvação em Cristo. No capítulo 1, ele tenta mostrar todos os benefícios de Deus, ele tenta mostrar toda a graça de Deus em Cristo, e toda a redenção de andar nos caminhos, e a fundação do que era a cabeça, de que era a igreja, que era Cristo. Aleluia. Mas no capítulo 2, ele
não quer mostrar só uma estrutura ministerial, não quer mostrar só a redenção dos pecados. Ele quer mostrar o que é a salvação. E sabe que muitas pessoas até hoje ainda têm dúvida de como é salva, do que significa a salvação, ou qual é a simbologia da salvação. Muitas vezes a gente fala para as pessoas que é a graça de Deus que nos traz a salvação, as pessoas não sabem nem o que representa a palavra graça. Meu Deus. Muitas pessoas pensam que é um milagre alcançado, muitas pessoas pensam que é algum benefício material, Eita, meu Deus. é algum milagre alcançado fisicamente, na saúde, alguma porta de emprego, Sabe, tem gente que resume a graça de Deus aos benefícios humanos, ao que os olhos podem ver, ao que pode ser tocado. Mas a graça de Deus é muito além. A graça de Deus ela não abrange somente a resposta das suas orações para os seus benefícios pessoais. A graça de Deus, ela abrange o amor de Deus total e completo para as pessoas que não mereciam e que não merecem. Se pararmos para pensar, não existe um homem justo sobre a face da terra. Se pararmos para pensar, todos somos pecadores. A herança de Adão ainda, a herança adâmica ainda, ela percorre de geração em geração. É verdade. O diabo, ele introduziu através de um homem o pecado no mundo e conseguiu alastrar isto a ponto de enfraquecer e afastar o homem de Deus, de formar uma muralha entre o homem e Deus, de formar uma inimizade entre o homem e Deus. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus veio ao mundo, ele veio com o propósito de desfazer as obras do diabo. Ele veio com o propósito de quebrar todas as ações do diabo que estavam afastando o homem de Deus. Os judeus esperavam um Deus de força, de guerra, de batalha, autoritário, poderoso em obras de guerra. E Jesus mostrou que não é pela força do braço, não é pela espada, não é pelo escudo, não é pela liderança de homens para guerrear que seria ganha essa batalha. Jesus mostrou que a principal arma que existe na face da terra é justamente o que ele demonstrou sobre o amor da humanidade, o que ele demonstrou ao permitir que Cristo Jesus viesse, descesse dos céus para nos resgatar. Por amor, descesse dos céus para amar as pessoas que não mereciam. É incomum isso. Você amar ou honrar uma pessoa que não merece. Nós queremos se aproximar de pessoas bondosas, de pessoas que podem nos fornecer algo, que podem nos dar algum tipo de benefício, de pessoas que podem nos compreender, de pessoas que podem nos ajudar. Nós queremos se unir às pessoas que podem nos favorecer de alguma forma. Mas nós não queremos unir com pessoas que não merecem, que não são dignas, pelo contrário, que podem te afundar, usufruir, que podem te consumir, ou até te levar a prejuízos, ou até a morte. Nós queremos andar com pessoas que nos favoreçam, não que nos desfavoreçam. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com o propósito de obedecer a Deus, e o propósito da obediência, o propósito dos projetos de Deus, resumia-se no amor à humanidade. Tanto que o versículo 1 nos ensina, olha só como o homem é favorecido por Deus, como o homem é amado por Deus, como o homem é feito criatura, feito pelas próprias mãos do Senhor, é especial para Deus. O versículo 1 nos ensina que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Se nós pensarmos aqui, pegarmos o versículo 5, o versículo 1 fala que Ele nos vivificou, o versículo 5 fala que estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou. Não é? É a mesma simbologia, é o mesmo sentido, é o mesmo panorama, só que dessa vez no versículo 5 ele fala que nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Aqui ele fala que nos vivificou e nos mostra que nós estávamos mortos, porque só uma pessoa só pode ser vivificada se ela estiver morta. Uma pessoa só pode voltar à vida se ela estiver morta. É verdade mesmo. Uma pessoa só pode tomar o título de vivo
quando ela realmente não faz parte da morte. Mas a Bíblia fala aqui que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então nós possamos entender que não é uma morte física. Não está falando de uma morte material. As pessoas continuam andando, continuam se comunicando, continuam vivendo, continuam lutando, continuam fazendo de tudo para ter uma vida social, familiar, continuam tendo uma rotina constante. Mas mesmo assim, essas pessoas, sem saber, eles estão mortas. Era o que estava acontecendo na cidade de Éfeso. As pessoas estavam levando a sua vida, a sua rotina normalmente, mas estavam no meio de um culto de ocultismo, no meio de um rito de idolatria, no meio de uma situação de pecado tão grande, tão intensa, que nós possamos entender que elas estavam espiritualmente mortas. E a pior morte que tem não é a física, é justamente a espiritual. Porque a morte carnal, física, Deus tem poder de ressuscitar. Se é um projeto de Deus, Deus tem poder de ressuscitar. Mas como a morte é espiritual, olha só, a Bíblia nos ensina lá em Hebreus que é impossível, até para o Deus do impossível. É impossível, até para o Deus do impossível, regenerar as pessoas que se apostaram da fé, que abandonaram a fé, que recusaram a fé. É impossível resgatar uma pessoa que não quer a Cristo. É impossível as pessoas acharem que dá para resgatar uma pessoa que não quer. Isso é o livre-arbítrio. Então a morte espiritual é a pior morte que tem. E Cristo, e Paulo está dizendo aqui para esse povo: vocês estavam mortos. Espiritualmente, vocês não entendiam qual era o caminho da vida. Espiritualmente, vocês não sabiam qual era o caminho da verdade. Espiritualmente, vocês nem conheciam o caminho. Eu quero agora apresentar para vocês os caminhos, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Ele sim morreu para pagar nossos pecados na cruz do Calvário, para nos unificar a Deus, para tirar essa muralha, para desfazer o pecado que realmente isolou o homem de Deus. Era justamente o início dessa ação, dessa conversa no capítulo 2, que mostra que Paulo tenta mostrar a luz no meio das trevas. Vocês estão mortos, vocês estavam mortos, vocês estavam afundados em meio de pecados e ofensas. Mas Deus não quis saber dessas ações, Deus não quis saber desses pensamentos, Deus não quis saber dos seus sentimentos, Deus não quis olhar para as suas iniquidades e erros, Ele não quis olhar para as tuas vestes sujas, Ele não quis olhar para as suas ações cruéis e perversas. Ele simplesmente olhou para você como um filho que Ele quer abraçar, para um filho que Ele quer acolher nos braços, para um filho que Ele quer pela eternidade ao lado dele. E a Bíblia nos ensina que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida estando mortos. E Ele começa a mostrar no capítulo 2, em que Ele começa a mostrar o que representa essa morte, essas ofensas e pecados. Olha o versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você para pensar que não tem uma pessoa que anda conforme o desejo do mundo que consegue estar na presença de Deus, que consegue estar vivo na presença de Deus. Uma pessoa que diz estar na casa do Senhor, que diz estar na presença do Senhor, que diz estar congregando no ministério, mas anda segundo o curso do mundo, anda segundo os valores do mundo, a moda do mundo, o entusiasmo do mundo, os prazeres do mundo, não consegue ter vida com Deus, não consegue ter relacionamento verdadeiro, sincero. Parece que os passos dela andam ainda em trevas e ela se mostra só com o rosto em luz, achando que Deus não vai conhecer o interior. Então, olha só, ele começa a falar: vocês estavam vivendo uma vida noutro tempo, oculta no pecado, noutro tempo, segundo o que o mundo lhe oferece. E quem é que rege os pensamentos e os valores do mundo? Olha só: segundo o príncipe da potestade do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que rege o mundo? Quem é que governa o mundo? Quem é que dá a ilusão do mundo? Quem é que induz todo o embaraço, o relacionamento do homem com o mundo? É um príncipe das trevas, é um demônio que opera, é uma potestade que opera, é uma ação maligna que opera, que conduz o homem simples e unicamente à desobediência. A Bíblia nos ensina que o único prazer de Jesus Cristo na face da terra era obedecer.
E obedecer a quem? Ao próprio Pai. E não tem coisa mais valorosa para a vida do homem do que ser obediente a Deus. Não tem coisa mais valorosa ao homem do que andar em verdade, em sinceridade, perante os olhos do Senhor. Quando o homem aprende a obedecer, como um filho aprende a obedecer um pai, o pai não consegue de forma alguma ser injusto, mas ele se torna um pai amoroso, fiel, bondoso, justo com o filho, porque enxerga a obediência. Deus tem prazer na obediência da vida do homem, e o diabo tem prazer na desobediência. Por que na desobediência? Porque é justamente a desobediência o oposto, o contrário do que Deus fala, o contrário do que Deus ensina, o contrário do que Deus quer, o contrário do que foi implantado. A genealogia do homem foi feita, a história do homem foi feita, a história da humanidade foi feita com o único propósito de ser adorador do Senhor, de ser filho do Senhor, de ser morador da Nova Jerusalém, de ter a eternidade, os louvores nos lábios e cânticos no coração para engrandecer as benfeitorias do Senhor. Mas o diabo não quer que isso se torne real. O diabo não quer que essa ação poderosa de Deus se torne verdade. É por isso que ele tenta implantar a desobediência. E isso é uma realidade. Mas para pensar, isso é uma ação do outro tempo, do nosso passado, das nossas velhas ações, do nosso velho homem, da nossa velha criatura, daquele homem que foi morto no batismo, que foi morto pela aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o único, suficiente e eterno Salvador, que foi morto quando aprendeu a conversão de valores. Os meus passos eram maus, desagradáveis, os meus passos eram cruéis, entristeciam o Espírito Santo, os meus passos eram injustos, magoavam a presença de Deus. Eu não quero mais viver nessa conduta. Agora eu quero viver um perfil de obediência. Agora eu quero viver um perfil de verdade, de justiça. Eu quero honrar a presença do Senhor em minha vida. Está falando aqui, Paulo está falando, olha, vocês que estão hoje na igreja de Éfeso, foi fundada e formada pela vontade de Deus, entenda, no passado, antes de andar na presença do Pai, a vida, a conduta de vocês era uma conduta de desobediência, guiada por demônios, era uma vida que viviam os prazeres na conduta do que o diabo oferecia de valores. Mas agora não, a vida de vocês mudou, vocês foram alcançados pelo benefício da compaixão e misericórdia de Deus. Vocês têm que entender que no outro tempo vocês viviam dessa forma, e não podemos entender, não podemos esquecer de quem éramos, da onde Deus nos resgatou, porque isso nos traz a gratidão e mais força para continuarmos. Ninguém que veio do buraco, ninguém que veio da dor, ninguém que veio do fundo do poço, ninguém que veio da depressão, ninguém que veio da necessidade, ninguém que veio das maledicências quer voltar com prazer para uma vida dessa. Paulo começa, ele continua explicando, olha só, versículo 3: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha, todos nós, ele se incluiu na história. Todos nós andávamos conforme a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como todos eram. Ele não se colocou superior, ele não se colocou maior. Ele olhou para aquele povo e entendeu: eu era como eles. Eu imagino ele dando testemunho na igreja: eu era Saulo. Eu imagino ele falando da vida dele do passado: a minha vida como Saulo era uma vida desregrada, era uma vida dissoluta. O meu coração tinha a base de valores a ira. O meu papel, o meu prazer, os meus valores era justamente correr e se vingar, era correr e maltratar, era correr e espancar, era correr e aprender ou até matar. O meu prazer era perseguição. Ele começa a mostrar que os valores da carne não eram aceitos mais, os valores da carne não eram bem vistos mais. E quais são os valores da carne? Os valores da carne estão expressos no livro antes, em Gálatas, capítulo 5, no versículo 17. Olha só, se você virar a página da sua Bíblia, aí você vai ver Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne.
E eles se opõem um ao outro, para que não possais fazer o que quereis. Olha aí. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual. Olha só como nós éramos guiados, como nós éramos introduzidos, manipulados por demônios. Olha só quando Paulo fala que nós fazíamos os desejos da nossa carne, porque tinha demônios atuando em nossa vida. Era no passado, era uma conjunção verbal do passado, do erro que ficou lá atrás. Mas ele tenta mostrar, vocês têm que entender o que era e o que Cristo fez por você, o que o próprio Deus por amor fez por vocês. Entenda que os desejos da carne eram quais? A imoralidade sexual. É uma verdade ou não é uma verdade? Qual é o homem, qual é a mulher que não tem prazer ainda longe do Senhor, que não conheceu a Cristo, que não tem prazer na imoralidade sexual, que não tem prazer na cobiça, nos desejos, na pornografia, que não está vivendo uma vida de lascívia, de adultério? Essa é a verdade do que éramos no passado. Olha só, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, isso gera perfil de cultura dentro daquela cidade de Éfeso. A idolatria, a feitiçaria, o ocultismo era uma coisa normal, comum. Ele teve que especificar o que eram os desejos da carne. Vocês viviam dessa forma, não vai viver mais. Tem uma nova vida esperando. Porfias, emulações, iras. Repare que quando ele fala em iras, ele fala que todos nós éramos por natureza filho da ira. Por que da ira? Porque geralmente quando o homem anda em pecado, não tem temor, não tem fé, não tem obediência ao Senhor, ele só consegue se defender bravamente, gritando, bravejando, espancando, mostrando através da ira que ele tem razão, e não através da ação, não através da obra, não através das falas, dos sentimentos, mas só através da ira, só através da brutalidade. Olha só como encaixa a verdade do passado, né? Invejas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Sabe que coisas que a gente enxerga, que nem aqui, o versículo 20 do capítulo 5, inimizade. As pessoas que ficam inimigas uma da outra e acabam parando de falar, viram inimigas, inimizades. É a coisa mais comum que ainda existe, sabia? O diabo coloca na cabeça da pessoa: eu não preciso, faz favor de não falar comigo, eu não quero nunca mais papo, não vou perdoar. Essa inimizade é uma ação comum. E isso daí talvez seria uma ação que era comum dentro daquela cidade. Paulo chegou com a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo chegou para mostrar as más condutas. Quando Paulo fundou aquela igreja, no período de 3 anos ele ficou lá, e em 3 anos toda a resistência do diabo, toda a operação da carne que estava sendo assídua lá dentro, caiu por terra. Aleluia. Paulo começou a mostrar que a amizade é gerada por um amor fraterno verdadeiro. Paulo começou a botar na contramão as ações. Paulo começou a mostrar que o caminho não agradava, não era correto, que o preceito, que os valores, que a conclusão, que o pagamento daquele caminho era um pagamento de dor, era um pagamento de morte. Olha só, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Tudo isso é comum também nos dias atuais. É comum também nos dias atuais. Mas Cristo ele veio para desfazer tudo isso que está sobre a vida do homem. Toda essa ação maligna foi vista por Deus, e sendo vista por Deus, não foi levada em consideração, porque Deus nos amou primeiro. Ele não olhou para tanto pecado e falou assim: quer saber da coisa? Esse cara aí, olha quanto ele peca. Eu não sei se vai valer a pena investir nele não. Vamos procurar uma pessoa que peca menos. Vamos procurar uma pessoa mais humilde, uma pessoa que é mais maleável, que talvez seja mais fácil de mudar, de converter. Não. Deus dos céus olhou e falou assim: filho, vai lá, morre por todos, paga o preço por todos. Cristo vai lá, filho, vai lá. Eu sei que não vai ser difícil, não vai ser fácil, mas eu sou contigo. Mas vale a pena investir em cada um deles. O meu amor vai abranger cada um deles. Não importa o que o diabo tenta colocar na sua mente, no seu coração.
Mas o amor de Deus, ele é suficiente para mudar a sua vida, transformar a sua história. Aleluia. Olha só as condições que Paulo expressa sobre os desejos da carne, sobre andarmos pela vontade da nossa carne e sobre os nossos próprios pensamentos. Mostra que o pensamento do homem, a conduta do homem é errônea. O diabo fala para você, faz tudo o que você quer. E o diabo fala assim, não nega. Procura primeiramente o reino dos céus. O teu coração te engana, é pobre e enganoso, não faz isso não. Confia no Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor. Deixa que Ele conduza os seus passos. Renuncia esse seu ego, seu orgulho. O diabo tenta induzir que no passado você era assim, era feliz, e é mentira. O diabo nos dias atuais promete tantos feitos e é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele te cobra de uma forma tão mais intensa que o que era pequeno se torna grande em dores e em desprazeres. Meu Deus. E Deus, olhando todos os pecados e erros dos homens, Deus, olhando toda a ira, toda a ação carnal, todos os pensamentos cruéis do homem, Ele olha e fala, filho, mesmo assim eu amo cada um deles, eu quero salvar cada um deles. Vai à terra e salva. Olha só o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu imagino o que representa essa palavra riquíssimo em misericórdia. Quer um exemplo? O salmista diz que a cada manhã a misericórdia daqueles que temem ao Senhor, ela é multiplicada. Obrigado, meu Deus. Ela multiplica-se. Imagina se todos os dias se multiplica 365 dias por ano. Quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, quantos milênios está se multiplicando a misericórdia de Deus. Quando a gente fala que Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele consegue olhar você e desvendar, Ele consegue te enxergar do jeito que Ele te fez, com um amor puro, verdadeiro. Ele olha não para a malignidade atual, mas Ele olha para os frutos que podem ser gerados aí dentro do coração e transformar a conduta. Aí a própria sociedade vai começar a enxergar quem era e quem é. Olha o que fazia, olha o que faz. Olha onde andava, olha onde anda hoje. Olha como agia, olha como age hoje. Esse é o olhar de Deus. O poder riquíssimo em misericórdia não deixa os dardos malignos tentar inflamar os teus pensamentos, dizendo que você não é apto, que você não é capaz, que você não é digno de estar na presença de Deus. Porque o poder riquíssimo da misericórdia de Deus também te alcança. Foi por esse muito amor com que nos amou. Olha só, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossos pecados, em nossos erros, em nossas ações carnais, em nossos pensamentos carnais, em nossa ira diária, mesmo em todas as nossas ações que nos induziu à morte física, sabendo que nós estávamos mortos espiritualmente. Tudo isso Ele olhou e falou assim, quer saber da coisa? Vou te dar o meu favor. Você não merece não, mas o meu favor vai te alcançar. Eu vou te dar salvação em Cristo Jesus. Pela graça. Glória a Deus. A graça é um favor que não merecemos. Nós não merecíamos, porque uma pessoa que anda na imoralidade sexual, uma pessoa que anda com feitiçaria, uma pessoa que anda com todas as ações carnais que nós vemos aqui, ela não é digna de nada. Mas Deus não olhou a dignidade, não olhou as ações, não olhou as obras. Sabe o que Deus fez? Vou te dar o meu favor, eu vou te dar a minha salvação, eu vou te dar o meu Espírito Santo, eu vou te dar a minha esperança, eu vou te dar fé, eu vou te dar confiança, eu vou te transformar, eu vou trocar as suas vestes, eu vou te dar a eternidade nos céus, eu vou te fazer um adorador, vou te fazer uma nova pessoa, filho. Vou te enxertar na videira verdadeira. Eu vou te dar um coração limpo, purificado, cheio dos meus frutos. Glória. Pela riquíssima misericórdia, Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Aleluia. Olha só, quando Ele fala que é pela graça, porque fomos ressuscitados em Cristo, é pelo favor que Ele falou, que Ele expressou em Cristo, que Ele mostrou em Cristo. Deus te ama de uma forma intensa, e isso é mostrado com a ação de Cristo Jesus. Você não era digno disso, mas Ele pagou a sua dívida. Você não era digno disso, mas Ele simplesmente justificou você perante o altar. Você não era digno disso, mas Ele tirou as suas enfermidades, as suas dores,
Ele tirou as suas maldições, Ele tirou a sua condenação de ir para o inferno. Pagou o preço pela iniquidade, pagou o preço pelo pecado e te colocou na presença de Deus como filho, como amado, como herdeiro. Glória a Deus. Foi pela riquíssima misericórdia que nos vivificou em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Olha só, e no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Quando nós pensamos o que éramos e o que somos, eu sei que nós temos tantos testemunhos gloriosos por aí, tantos homens e mulheres que Deus resgatou de forma poderosa, e a conduta, a história, a vida deles mudaram e foram fiéis até o fim. Paulo foi uma testemunha tremenda dessa história que estou falando, foi um exemplo tremendo da história que estou falando. Glória a Deus. Mas nos dias atuais, eu olho para a minha vida e falo, quem era eu? Um mentiroso, um ladrão, um adúltero, um prostituto, um bêbado, um viciado. Meu Deus. A minha história era destruída, a minha vida era destruída, a condenação era certa, os pensamentos de suicídios não saíram da minha cabeça. Meu Deus. Toda a minha história estava por um fio, vivendo no fundo do poço. E de repente Cristo olha para mim e fala assim, não, eu também morri na cruz do Calvário por você. Aleluia. Você está morto, mas eu vou te vivificar. Glória a Deus. Você está morto, mas eu vou usar da minha benevolência. Você está morto, mas eu vou usar do meu amor. Você está morto, mas vou fazer um favor na sua vida de te salvar. Glória a Deus. Vou fazer um favor na sua vida de te dar a minha graça. E a minha graça vai atuar em todos os setores da sua vida. Hoje eu enxergo o quanto o Senhor me ama. Glória a Deus. Hoje eu enxergo o quanto o Senhor fez por mim. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Eu fico mais do que grato, nem sei como agradecer. É verdade. Porque Ele limpou as minhas vestes, Ele trocou a minha conduta, Ele me deu um caráter aprovado. Aleluia. Ele transformou o meu ser, Ele me libertou. Posso falar em Cristo Jesus. Sou mais que vencedor. Por tudo que já passei, por tudo que já sofri, por tudo que já vivi, por todas as vitórias que Deus já me deu, por tudo que o Senhor formou em minha vida, eu posso dizer que sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Mas eu insisto em dizer, nada disso foi feito meu, nada disso foi ação minha, nada disso foi mérito meu, nada disso foi porque eu quis, não. Não foi eu quem escolhi, foi Cristo quem me escolheu. Não foi eu que decidi aceitar Jesus, foi Ele que me aceitou. Não foi eu que decidi amá-lo, foi Ele que me amou primeiro. Aleluia, meu Deus. Cristo transformou a minha história e eu só tenho a agradecer. E sabe o que Ele tem ainda? Ele tem promessas. Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, por sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não é nos dias vindouros, não é nas semanas vindouras, não é nos meses ou nos anos, é nos séculos. Daqui 100 anos, todo mundo que nós conhecemos está morto. Mas aquele que estiver em Cristo Jesus, daqui a séculos, ele está vivendo a riqueza, a abundante riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Daqui a 100 anos, todas as pessoas que nós vemos passar na frente do ministério, todas as pessoas que nós temos no WhatsApp do celular, todas as pessoas que nós conhecemos no Facebook ou que nos acompanham pela internet, todos os nossos parentes, parentelos, vizinhos, as gerações atuais, todos os que convivem conosco diariamente em nossas ruas, todos do trabalho e da escola, todos que nós conhecemos estarão mortos, principalmente nós. O nosso físico já vai ter sucumbido. Mas o que Ele tem reservado para nós, Ele tem reservado nos séculos futuros a abundante graça, a riqueza da graça, o favor de Deus. Se me alcançou sem mérito nenhum, sem nem nada que pudesse agraciar os olhos do Senhor, o favor de Deus me alcançou. Imagina, depois da morte, na presença do Senhor, na eternidade, na Nova Jerusalém, como vai ser o peso dessa glória, o peso dessa graça, o peso dessa recompensa, séculos por séculos vindouros. Fala do perfil do plural tão bonito, séculos vindouros. Nós cremos que
riquezas da sua graça pela sua benignidade. Sabe o que é uma pessoa benigna? Uma pessoa benigna é uma pessoa amorosa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amável, é uma pessoa afável, é uma pessoa que você quer estar do lado, é uma pessoa que te cativa, é uma pessoa que te envolve, uma pessoa que te completa. Essa é a presença de Deus, e eu nem consigo descrever. Isso não é nada do que Deus representa pessoalmente. O nosso maior prazer vai ser dar um abraço em Cristo Jesus na eternidade. Vitoriosos pela riqueza da graça abundante em sua benignidade em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, tem que entender isso. Todos os valores e os prazeres de tudo que o diabo oferece, a potestade do ar desse século, desse mundo oferece, não pode conduzir a sua vida para a desobediência, para os seus pensamentos, ou para os seus prazeres carnais, ou para a ira, a ponto de você perder o que está sendo prometido aqui, as riquezas da graça, por beneficência, pela beneficência em Cristo Jesus, pela eternidade. Não dá para você perder a salvação. Olha só, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, obrigado. É um favor que Deus nos deu sem merecer. Creia em nome de Jesus na graça. Creia em nome de Jesus na graça. Creia em nome de Jesus no amor de Deus, na benignidade de Deus, na misericórdia de Deus. É Ele que mesmo você sem merecimento algum, para você que está aí com a sua vida destruída, para você que está aí morando embaixo de um viaduto, para você que está aí morando numa Cracolândia, para você que está aí vivendo uma vida destruída dentro do seu lar, para você que está vendo os seus filhos nas drogas, para você que está desempregado, para você que está depressivo dentro de um quarto no escuro, não quer falar mais com ninguém por meses, para você que já tentou o suicídio, para você que não tem mais confiança, esperança, projeto, futuro de felicidade na sua vida, entenda, a riqueza da beneficência, da graça, também pode te alcançar. O Espírito de Deus pode entrar aí dentro do teu coração, limpar, transformar, arrancar tudo que não presta e te fazer uma nova criatura, porque Ele te ama, e é no tempo presente que eu falo isso, não é uma conjunção verbal que eu falo isso, presente, agora. Ele pode transformar a sua vida, não deixe para o amanhã. O teu passado é história, não vai mudar a sua vida. O futuro é um mistério que pertence a Deus, mas abra o teu coração nesse exato momento. No presente, Deus pode levar a graça em Cristo Jesus que te salva pela eternidade, para que você venha viver as beneficências dos séculos vindouros pela bondade de Deus em Cristo Jesus. Oh, glorificado é o teu nome. O homem não pode dizer: sou salvo porque quis, sou salvo porque posso, sou salvo porque mereço. Não. Isso é dom de Deus, é graça de Deus, é amor de Deus. Não existe feito na face da terra que possa pôr um homem melhor do que o outro. Paulo, quando fala que nós todos éramos como eles no passado. Nós não somos maiores ou melhores, é que a graça nos alcançou e nós cremos nela. A graça de Deus nos alcançou, nós cremos em Cristo Jesus. A graça de Deus nos alcançou e nós cremos no Deus Todo-Poderoso que nos resgatou. Creia também que essa palavra possa gerar fé no teu coração, que essa fé possa gerar obras e que essas obras possam ser vidas por Deus nos céus, a ponto de te salvar e te conduzir para a eternidade na presença do Senhor. Não pense que você é digno ou é indigno. Isso não é mérito, não é obra, não é ação do homem. Isso é dado por Deus por amor. Glória a Deus. Olha o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagina se o homem pudesse conquistar. Meu Deus. Alguns estão pregando aí, compra um cantinho no céu. Imagina como vai se decepcionar. Meu Deus. O amor de Deus não tem preço. É insondável o amor de Deus, é incalculável o amor de Deus. Ele te ama da mesma forma. Glória a Deus. Ele conhece o teu primeiro batimento cardíaco no ventre da mãe. E Ele sabe o último momento do seu suspiro sobre a face da terra. E nesse intermédio de vida, Ele mostra para você o quanto te ama a cada detalhe, a cada momento. Aleluia. Ele quer se aproximar de você. Deus. Pela riquíssima misericórdia. Aleluia. Pelo muito que nos amou,
Você é precioso para Deus. Aleluia. O diabo tenta mostrar que você não tem nada que seja bem visto aos olhos de Deus, mas é mentira dele. Nós fomos feitos por Deus. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só, o que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. O diabo não pode roubar se você decidir usar a sua fé na graça, usar a sua fé em Cristo Jesus. Acreditar que Cristo se fez homem, desceu dos céus como Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário para pagar por todos os teus pecados. Cristo te alcança. Você tem algo extremamente importante em sua vida, a alma. Muitos pensam no que é material. Muitos pensam em malhar o corpo para ficar bonito. Muitos pensam em tratar do corpo para ficar saudável. Muitos pensam em satisfazer os prazeres do corpo, independente se agrada ou não se agrada a Deus. Muitos pensam em conquistar bens para viver uma vida prazerosa, dissoluta. E esquecem do que tem de maior valor, que é a alma que Deus deu, a alma vivente que Deus deu. Essa sua alma, ela é eterna. Ela não vai se acabar quando sua morte chegar. E um dia, ante o tribunal de Deus, Ele quer te abraçar como filho amado. Jesus quer olhar e falar assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai pela cidade que está preparada antes da fundação da terra para vós. Jesus ama de uma forma intensa. Ele não leva em consideração os seus pecados. Ele veio para perdoar os seus pecados. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer pessoas que se arrependam dos seus pecados. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Ele quer te dar do teu Espírito Santo. Ele quer conduzir os seus passos conforme o projeto e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida. Ele quer te dar paz que você nunca teve. Ele quer te fazer feliz como você nunca foi. Em nome de Jesus, ande nas boas obras que Cristo preparou para você. Essas boas obras foi feita por Deus para que você andasse por elas. E quando o projeto de Deus, pode ter certeza que você vai ser completo e feliz. Em nome de Jesus. Creia nessas palavras. Em nome de Jesus. Você é especial para Deus. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.